o linfonodo sentinela. Esse é um termo muito escutado por quem está enfrentando um câncer de mama, e por isso eu vim explicar direitinho o que isso significa. O câncer nada mais é que uma proliferação descontrolada de células, que acabam sofrendo mutações ao longo do tempo. Essas células têm a capacidade de se multiplicar e invadir tecidos e órgãos próximo delas, e também de se espalhar para o resto do corpo. Isso são o que chamamos de metástases. O câncer que surge na mama pode se proliferar até invadir os vasos linfáticos e sanguíneos, e daí que ele pode ser levado para os órgãos à distância. Quando o tumor se encontra apenas na mama, a gente chama de doença localizada. O primeiro local que o câncer tende a se espalhar são os linfonodos, próximos da mama, como os da axila, das regiões aqui perto das clavículas e até mesmo os do pescoço, que são o que popularmente as pessoas chamam de ínguas. E aí, quando a doença acomete esses linfonodos, temos uma doença localmente avançada. Quando ele se espalha para o resto do corpo, como por exemplo para os ossos, para o cérebro, para os pulmões, para o fígado, a gente chama de doença metastática. Quanto mais precocemente a gente descobre o câncer, maior a chance dele estar localizado e também de se obter a cura dessa doença. Sabendo que geralmente o primeiro local que o câncer se espalha são os linfonodos, o médico palpar esses linfonodos e fazer um exame de imagem dessa região, principalmente da axila, nos dá muitas informações sobre onde a doença pode estar. Durante a cirurgia, tendo sido feita a químio antes ou não, é importante avaliar se os linfonodos da paciente foram acometidos pelas células malignas ou não. Antigamente, todas as pacientes de câncer de mama tinham todos os linfonodos da axila do lado da mama acometida retirado, o que era acompanhado de muitas sequelas, como as alterações dos nervos que passam por ali e principalmente o linfedema, que é um inchaço anormal do braço por causa da drenagem linfática que fica prejudicada com a retirada desses linfonodos. Com o tempo, começou a se perceber que nem todas as pacientes tinham benefício em se tirar todos esses linfonodos. E aí se desenvolveu a técnica do linfonodo sentinela. Sentinela numa guerra é aquele primeiro quartel de defesa, como se os linfonodos fossem filtros ou fossem soldadinhos para combater o câncer de se espalhar. Durante a cirurgia, ou um pouquinho antes dela, se injeta um corante e se observa qual é esse sentinela, ou seja, qual é o primeiro linfonodo que está ali naquela cadeia, e apenas esse linfonodo é retirado. Num cenário ótimo, durante a cirurgia é feito um exame por congelação, onde o médico patologista avalia se há células cancerígenas ou não nesse linfonodo. Se esse linfonodo estiver livre, se entende que o restante dos linfonodos provavelmente serão livres também. Eventualmente, não se tem disponibilidade desse exame durante a cirurgia, e aí ele é feito depois, para saber se tem metástase ou não nesse linfonodo. O benefício de tentar manter esses linfonodos saudáveis ali é tanto que muitas vezes se finaliza a cirurgia e, caso venha alteração nesse linfonodo, se faz uma segunda cirurgia, para remover o restante deles, para não correr o risco de remover linfonodos saudáveis à toa. Todo o material retirado da mama deve ser enviado para o médico patologista. E mesmo tendo sido feito o exame de congelação, os resultados finais são dados pelo método tradicional à parafina, que demanda alguns dias para ficar pronto. Portanto, em alguns casos, uma segunda cirurgia será necessária, caso tenha que ser retirados esses linfonodos a mais, ou quando se percebe que o câncer não foi retirado com uma margem boa de segurança. Na cirurgia, a gente sempre busca garantir que o tumor tenha sido totalmente retirado, com margens livres e que não tenha restado nenhum agrupamento de células visíveis. O cirurgião sempre tenta retirar toda a lesão visível a olho nu com margens boas, mas essa informação também só é dada pelo exame anatomopatológico depois da cirurgia. Ou seja, não é incomum termos que fazer uma segunda cirurgia para aumentar essas margens. Mas isso vai ajudar muito a aumentar a chance de cura, que é o que todas nós queremos. No meu caso, inicialmente, na palpação, eu não tinha nenhum linfonodo aumentado na axila, e nos exames de imagem também não. Ou seja, se entendeu que a doença estava localizada só na mama. Durante a minha cirurgia foi feito o linfonodo sentinela, ou seja, depois que eu dormi, foi injetado aqui perto da região da mama onde estava o tumor, um corante azul,
que fica manchado na pele, não adianta esfregar, não adianta limpar, ele demora algum tempo pra sair, alguns meses essa manchinha azul vai te acompanhar. E aí, durante a cirurgia foi visto qual é esse linfonodo que se cora pelo azul primeiro e ele foi retirado. Então, no exame de congelação foi visto que esse linfonodo realmente não tinha doença, então não tinha células malignas aí, e isso também foi confirmado no exame anatomopatológico pós-operatório. Depois de um tempo da cirurgia, geralmente 10 a 15 dias após, a gente tem que voltar no cirurgião para ver esse laudo anatomopatológico que vai dizer se a lesão foi retirada com margens boas, e isso quem vai dizer é o médico patologista e vai dar essa informação para o teu cirurgião, e para realmente saber se esse linfonodo no exame a parafina veio negativo. No meu caso, as margens eram boas porque eu acabei tirando toda a mama e o linfonodo era negativo, então não foi feito nenhuma cirurgia adicional no meu caso. O teu caso pode ser diferente, e isso não é demérito nenhum da equipe que tá te cuidando. Todos os médicos sempre procuram ser o mais invasivos para tirar toda a lesão, mas o menos invasivo possível para que o resultado estético também seja bom. Então, isso pode acontecer. É uma situação que a gente fica mais triste, mas o mais importante é que a gente busque o melhor tratamento oncológico, ou seja, para que a gente fique livre dessa doença. Se esse vídeo foi legal para ti, se te deu informações sobre o câncer de mama e sobre esse período tão difícil da tua vida, curte aqui embaixo, se inscreve no meu canal e eu garanto que tem muito conteúdo bacana para te ajudar a enfrentar isso. Um beijo e até o próximo.